ficar doente, eu não posso cair enferma, eu não posso ficar fraca. E acabamos que jogando esse peso sobre nossas costas, né? Carregamos esse peso de não poder nos sentir fraca, não poder nos sentir cansadas. E ao mesmo tempo que jogamos este peso sobre nós, né? Nós mesmos colocamos esse peso sobre nós. Nós então, muitas vezes, não sabemos lidar com as nossas fraquezas. Eu disse para vocês lá nesse postzinho, né? Que eu admito que eu não gosto, né, de me sentir fraca. Porque quando eu me sinto fraca, automaticamente, né, eu experimento da maior fragilidade a qual eu sinto. O sentimento do quê? De ser impotente, de não dar conta, de não realizar aquilo que eu preciso fazer, de experimento esse sentimento de fraqueza e é muito ruim. Talvez aqui tenha mulheres que estão me assistindo que são tão fortes, né? Mulheres de fé que são tão fortes que hoje, se eu perguntar assim, são mãe da própria mãe, não é assim? São mãe do próprio pai, são mãe dos irmãos, porque assumem para si grandes responsabilidades. Porque a mulher ela tem, né, essa facilidade de assumir para si responsabilidades. Eu costumo dizer que a mulher ela tem, né, esse dom. É um dom, porém é um dom perigoso. Porque nós temos a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas por fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dar conta sim de muitas coisas ao mesmo tempo, nós não nos deixamos, né? Não nos damos a oportunidade de descansar. Eu quero começar dizendo para você que está me ouvindo que há um descanso sim, em meio à tempestade, em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio à circunstância a qual você está vivendo. Há um lugar de descanso sim. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Sabe, quando essa mulher forte, essa mulher que encara tudo, como eu disse no começo, ela é mãe da mãe, ela é mãe do marido, ela é mãe dos filhos, do irmão, ela dá conta de tudo. Quando essa mulher se cansa, porque bate o cansaço, vai chegar uma hora que o cansaço vai vir sim sobre ela. E sabe, quando esse cansaço vem, quando esse cansaço bate sobre ela, deixa eu falar algo para você. O que acontece? Essa mulher, ela cai. E a queda é terrível. E a queda é dura. Porque ela não aprendeu a descansar nos momentos em que foi imposto para ela. Ela não aprendeu a descansar mesmo em meio às tempestades e às circunstâncias adversas que vieram contra a vida dela. Sabe, as mulheres não são fracas. As mulheres, pelo contrário, elas são muito fortes. Mas o problema é quando nós queremos agir pela nossa força. Porque nós temos uma necessidade, não é assim? Eu não sei você, mas eu sou assim. Eu tenho uma necessidade eu tenho uma força tremenda para controlar as coisas. E eu quero dizer para você, um primeiro tópico, vamos dizer assim, da nossa mensagem hoje, dessa live, né, com as mulheres, é sobre a força para controlar. Se você puder marcar aí para mim, puder subir, né, isso para mim, escreva aí, força para controlar. Eu e você, nós mulheres, temos isso já, né, cravado dentro de nós. Nós temos uma força tremenda para controlar as coisas, não é assim? Queremos controlar todas as coisas, queremos que as coisas saiam, né, da forma que pensamos, que agimos, da forma que julgamos, né, ser correta. E na verdade, muitas vezes as coisas fogem do nosso controle. Só que nós temos essa força terrível, né, uma força tremenda que usamos para controlar não só situações,
mas pessoas também. Eu me lembro que quando meus filhos eram mais novos e ainda não tinha esse negócio de WhatsApp, né? Ainda não tinha toda essa tecnologia. E eu me lembro da Iris, mais, né? A fase da Iris, da minha filha mais nova. Eu lembro que eu deixei ela precisou ficar com babás para mim trabalhar, até com minha sogra, com minha mãe. E eu tinha uma mania de fazer recados, sabe? Mas não eram recados, eram textos explicativos de como cuidar da minha filha. Então eu deixava lá, né, explicando, olha, às 10 horas ela toma o leite e tem que ser assim, nessa temperatura, porque senão dá ânsia nela e ela vomita. Olha, às 11, eu marcava o horário, às 11 horas, e grifava bem, ela precisa já estar trocando de roupa e ao meio-dia. Eu lembro que eu fazia isso, esses textos, não eram recados, eram textos, né? E colocava na geladeira para que a babá, ou se eu levasse para casa da minha sogra acompanhasse, né? E porque nós temos essa mania, né, de controlar, a gente quer controlar toda a situação, a gente quer que saia tudo conforme a nossa vontade. Só que muitas vezes Deus permite situações, problemas, tempestades em nossas vidas, para nos mostrar que nem sempre nós vamos estar no controle de tudo. E para dar um início bem legal nessa palavra, é entendermos que há coisas preciosas em experimentar a fraqueza e o não controle de todas as coisas. Sabe, quando a mulher ela é desse jeito controladora, quando a mulher é desse jeito ela dominadora, quando a mulher é desse jeito, não gosta que as coisas saem, né, do controle, ela se sente desconfortável quanto a isso, sempre, geralmente, Deus chega na vida dessa mulher com um caos. Não é assim? Ele chega causando um caos. Porque sabe, mulheres, é no caos que Deus revela o que há dentro do seu coração. É no caos, na tempestade, em que o nosso coração é exposto. É no caos que nós conseguimos ver e enxergar o que realmente precisa ser mudado dentro das nossas vidas. Assim como eu, creio que você também, não gostamos de ser exposto. Sabe, mas Deus não nos expõe para nos ferir. Deus não expõe para nos machucar. Deus não nos expõe para nos mostrar, nos revelar a outras pessoas. Pelo contrário, Deus expõe nosso coração em meio aos caos, às tempestades que Ele permite, que Ele está no controle, para que haja cura em nossos corações, para que haja transformação naquilo que precisa ser mudado. Então Deus permite tempestades, Deus permite caos, Deus permite circunstâncias, né? Deus permite tufões em nossas vidas, não é assim? Às vezes nós olhamos situações, estamos passando, meu Deus, parece que não tem mais, né? O que acontecer de pior, de repente acontece algo que você fala, e agora? Deus permite para que o seu coração possa ser exposto, para que o que há ainda nele escondido possa ser transformado, curado e restaurado. Sabe como aquela cozinha de restaurante bem suja? Sabe quando a luz está apagada, quando todo mundo se vai embora e a luz é apagada desse restaurante e já não tem mais ninguém ali, todos os funcionários foram embora. Entra em cena o quê? Os ratos, né? Nas cozinhas sujas, os ratos fazem a festa, não é assim? Mas de repente, se uma pessoa volta para esse restaurante porque esqueceu algo lá, né? Se o gerente desse restaurante falar, eu esqueci meu celular lá, preciso voltar para buscar meu celular. Ele de repente acende a luz dessa cozinha. Logo que tudo o que estava ali escondido é exposto. Logo ali dá o que? É exposto o que? Os ratos, né? Os bichos, a sujeira, ela é exposta. Quando a luz entra, a sujeira é exposta.
Quando a luz entra, né, os ratos são ali expostos. Mas eu quero dizer para você, né, que não há problema na luz. A luz não é o problema. O que é o problema ali sempre foi o quê? A sujeira. O problema sempre foi ali o quê? Os ratos que estavam ali comendo da sujeira. A luz, deixa eu dizer algo para você, o caos, a tempestade, o problema que vem na sua vida, qual Deus permite que venha, é como uma luz que vem para poder trazer à exposição aquilo que tem que ser mudado. Muitas tempestades que passamos na nossa vida, muitas situações que passamos, né, que vivemos na nossa vida, são para nos reposicionar. São para nos colocar, né, no lugar onde Deus deseja, né, que nós fiquemos. Muitas tempestades que passamos na nossa vida é para que aquilo que está escuro, sujo, seja exposto à luz, para que haja mudança, para que haja transformação. Então eu quero te encorajar a entrar nesse lugar. Pastora, como assim? A senhora quer que eu entre num lugar de fraqueza? Como assim a senhora quer que eu me renda à fraqueza, pastor? A senhora não diz para mim ser forte, corajosa? Deixa eu contar algo para você. Há tesouros escondidos quando nós nos rendemos na fraqueza, mas aos pés do nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele é a tua força. Temos que ser sim fortes e corajosos, mas a nossa força vem do Senhor. Quero que você entenda realmente isso que eu estou tentando trazer ao seu coração nessa noite. Se você está sendo ministrada, se Deus já está falando com você, quero que você coloque aí, pastora, Deus está falando comigo. Pastora, Deus está revelando o meu coração. Pastora, eu estou entendendo o que a senhora quer dizer. Estou entendendo o que o Espírito Santo está ministrando. Eu quero que você vá dizendo aí, pastora, né? Amém. Eu quero acompanhar vocês aí. Aleluia. Deixa eu dizer para você, há muitas mulheres, às vezes eu converso, quando estão passando por situações, problemas, tempestades, um momento de fraqueza na sua vida, elas dizem assim para mim, pastora, mas eu não sei o que está acontecendo, porque eu não era assim, né? Ou pastora, eu falei porque eu estava nervosa. Ou pastora, eu agi daquela forma porque foi um impulso da situação. E eu sempre digo para elas, não foi por um momento, não foi pela circunstância, não foi por um momento de fraqueza. Você agiu porque é isso que você é. Você agiu porque é isso que estava escondido no seu coração. E Deus está trazendo a luz para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja realmente, né, um reposicionamento naquilo que Deus tem, quer e deseja de você. Amém? Então Ele é especialista para se manifestar em nossas fraquezas. Talvez você esteja em um tufão na sua vida neste momento. Talvez você fale assim para mim, pastor, eu não estou entendendo esse caos que eu estou vivendo. Mas saiba que isso é para te reposicionar na vontade e no propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe, o que mais trava uma pessoa é a falta de reconhecimento no que precisamos mudar, naquilo que precisa ser transformado. E sabe, Deus tem uma linda habilidade de esconder nestes momentos de fraqueza. Deus tem uma linda habilidade de mostrar, de revelar para nós, nesses momentos de fraquezas, coisas tão profundas e preciosas para nós. É do coração de Deus Ele usar esses momentos em que dizemos, nossa, deu tudo errado. Nossa, pastora, parece que deu tudo errado. Parece que nada dá certo. Sabe, é do coração de Deus dizer para você nessa noite, ei filha, fica calma. Tá tudo certo. Tá tudo dando certo. Eu tô no controle de todas as coisas.
Você olha para mim hoje e diz assim, pastora, mas parece que está tudo dando errado. Deus está te dizendo, ei filha, acalma o teu coração, está tudo sim dando certo. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixe o controle para Ele. Você pode escrever isso para mim? Já que vocês estão bastante participativas aí. Deixe o controle para Ele. Escreva, por favor. Deixe o controle para Deus. Ele é quem comanda as coisas. Tudo, a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, é Ele quem controla. Nós temos que entender. Deus está dizendo para você, olha filha, chegaste ao fim. Chegaste ao fim de você mesmo, das suas forças, das suas limitações, para você entender e encontrar que em mim há força para continuar. Aleluias! Deus falou isso muito forte no meu coração. Muitas vezes precisamos chegar ao fim de nós mesmos. Sabe, é quando a gente joga a toalha. Acho que o termo a ser usado é este. Quando a gente joga a toalha e fala, Deus, eu já não consigo mais. Deus, por mim já não tenho mais condições. Senhor, por mim não é nada mais o que fazer. Por mim já não tem nada de mim mais para oferecer. É só disso que Deus precisa. Se render à fraqueza que a sua carne está sendo exposta. Porque quando nós nos rendemos a Ele, nós encontramos a força para continuar. Quando nos rendemos ao controle dele, nós encontramos forças para vencer. Nós como mulheres chegamos, às vezes em uma live dessa, às vezes numa reunião na igreja, num culto, e nós já chegamos até pensando assim, já dizendo para Deus, olha Deus, é dessa forma que você vai agir, é dessa forma que você vai fazer, é desse jeito que o Senhor vai falar comigo, eu quero que o Senhor faça em tal pessoa, de tal maneira. Ei, Deus não é seus filhos ou seu marido para que você manipule, chantageie, ou que você fale, ou dite como fazer e deixe de fazer. Deus, Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Você precisa entender e entregar o controle de tudo para Ele nessa noite. Ele está te pedindo isso. Entrega o controle nas minhas mãos. Deixa eu agir por você. Chegue ao fim de você mesmo. Sabe, assuma, Deus, eu não consigo. Deus, eu não sou capaz. Eu não posso. Deus, por mim, de mim, nada provém. Deus está esperando somente a sua rendição. É você se render a Ele e dizer, Senhor, eu aceito o seu controle. Senhor, eu aceito a tua vontade. Senhor, eu aceito o seu desejo para a minha vida. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que o sonho de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, ela é muito maior, muito melhor do que as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos sonhos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para os seus, que já preparou para os seus. Sabe que aquilo que o Senhor tem para você é muito maior do que aquilo que você tem idealizado. Por isso, muitas vezes, o que você acha que é perda, para Deus, entenda, é um livramento do Senhor. Porque nós não temos as condições de prever um futuro. Nós não temos condições de saber o que vai acontecer daqui uma hora, uma semana, um dia, um mês, um ano. Mas o Senhor, sim, Ele é o que conhece, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Por isso, entenda isso nessa noite. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios. Marca aí, por favor, para mim. Você que pode subir esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler 9 e 10. Versículos 9 e 10. A minha versão aqui está na NVI. Eu quero ler algo com você aqui.
quero que você aprenda a desfrutar da força que vem do Senhor, para que haja transformação na sua vida, para que você entenda que quando isso acontece, coisas preciosas são depositadas na sua vida. Amém? Subiram aí. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Uau! Uau! Quem aqui consegue se alegrar na angústia? Quem aqui pode dizer para mim, pastora, eu consigo me alegrar em meio ao sofrimento? Quem aqui consegue se alegrar em meio à dor? Pois se a nossa natureza humana ela é contrária a tudo isso. Quando passamos por isso, nós temos medo, nós sentimos temor, sabe? E um dos processos mais lindos de Deus é nos fazer desaprender algumas coisas. Por que está dizendo isso, pastora? Porque nós aprendemos que quando sentimos dor, nós temos que o quê? Chorar. Não é assim? Nós já aprendemos isso desde pequeno. Nós aprendemos que quando nós passamos por problemas difíceis, ou tempestades, circunstâncias adversas, nós devemos chorar, devemos sofrer. E a Bíblia nos ensina algo totalmente contrário. Eu acho isso tão lindo, eu acho tão maravilhoso que a Bíblia ela nos ensina como desaprender algumas coisas, não é assim? Desaprender a ter esses maus hábitos, né? Para aprendermos da forma certa. Porque aprender da forma certa também, vamos conver, é muito mais difícil, não é verdade? Sabe, uma vez eu tive uma experiência de conversar com um instrutor de uma autoescola. E ele me contou que ele teve uma aluna que ela já andava sem habilitação, né? Ela estava errada, ela andava sem habilitação, ela já trabalhava até em outras cidades, então ela fazia viagens, né, na região. Só que chegou um momento que a empresa estava exigindo dela a carteira de habilitação. E ela precisou enfrentar o medo, né, e ir lá tirar a carteira de habilitação. Isso é uma outra questão. O medo dela era outra questão, que hoje nós não vamos compartilhar isso aqui. Mas enfim, o que eu quero compartilhar com você é o seguinte desse testemunho, desse breve testemunho. Ele contou pra mim que a mulher dirigia muito bem, né? A mulher já trabalhava com isso, né? A sua profissão exigia que ela andasse, né, pelas estradas, porque atendia a região, os produtos que ela vendia, enfim. E ele me contou que foi uma das alunas mais difíceis que ele teve. Por quê? Porque ele precisou, né, ter forças para ensinar ela a desaprender a dirigir do modo errado. E ele contou para mim que ela reprovou por 4 vezes o exame da autoescola, né, o exame para habilitação, para ela tirar a carta dela. Ela reprovou 4 vezes. Por quê? Porque ela tinha o quê? Um mau hábito de dirigir errado. E ele contou pra mim isso e falou assim, sabe, é muito pior do que uma pessoa que não sabe ainda. Uma pessoa que não sabe, ela vai aprender do zero, não é assim? Uma pessoa que não sabe, você explica, ela vai aprender, vai fazer da maneira que você está orientando ela. Agora, uma pessoa que já chega com maus hábitos, com manias, né? Com já o jeito de fazer as coisas da maneira dela, da vontade dela, do controle dela, é muito mais difícil de você ensinar algo para ela.
Porque, na verdade, no subconsciente dela, ela já fala assim, olha, eu já sei como fazer. Mesmo que ela não queira, mesmo que ela lute contra isso, o subconsciente dela já lança para ela, você já sabe dirigir. Você já sabe como fazer. Para que você está perdendo esse tempo aí? Para que ouvir essa ladainha? Ou para que ouvir alguém que está querendo te ensinar o que você já sabe? Acho que você pode aprender isso para muitas coisas na sua vida. Amém? E ele me contou isso e eu falei, na hora nós conversamos sobre isso e hoje eu preparando essa mensagem, revisando aqui algumas coisas, isso veio à minha memória sobre como é difícil desaprender algumas coisas. Desaprender os maus hábitos que criamos. E a Bíblia, eu acho isso lindo na Bíblia. Ela muitas vezes, em várias passagens, ela nos mostra, como desaprender aquilo que achamos e julgamos ser o certo. Acabamos de ler aqui, em Coríntios, que há uma alegria em desfrutar da nossa fraqueza. Há uma alegria, um contentamento em desfrutar das nossas impossibilidades. Há uma alegria e um contentamento em desfrutar daquilo que nós não conseguimos pelos nossos braços, pela nossa força, pela nossa vontade, pelo nosso querer. Por que há esse contentamento? Porque quando nos rendemos às fraquezas, nos rendemos a Jesus e dissemos para Ele, olha Senhor, eu não consigo. Então Ele entra e diz, agora você pode. Porque todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Aleluia! Então desaprender é muito mais difícil do que aprender algo do zero. Mas creio que os processos de Deus para a nossa vida nos levam a isso. A desaprender muitas coisas. Principalmente essa, em acharmos que não há alegria e nem contentamento se não for pela nossa força. Sabe, deixa eu falar algo para você. Alguma coisa que Deus colocou hoje também em meu coração. Sabe, muita coisa Deus está ministrando nesse tempo. E hoje Deus falou comigo, sabe, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Ele. Mas o tempo todo nós somos tentados em fazer pela nossa força. Da nossa maneira, para nós, por nós. Pelas nossas mãos. E eu aprendi uma coisa. Eu posso ir até onde os meus braços podem alcançar. A minha limitação é até onde eu posso tocar. E aonde os meus braços não chegam, é aonde Deus começa a agir por mim. Nós precisamos entender isso e aceitar isso em nosso coração. Sabe, eu tive que entender que eu tenho limitações. Eu tive que aprender que eu sou totalmente dependente dele. Dependente da força dele. Dependente das mãos, do agir dele na minha vida. Quando não há mais para onde correr. Quando não há mais o que ser dito. Quando não há mais o que ser feito. Ainda há uma coisa a fazer. Escreva aí, por favor. Se render. Você pode escrever isso, por favor? Se render. Às vezes eu converso com algumas mulheres e elas falam assim pra mim, pastora, eu não sei mais o que fazer. Pastora, eu já tentei de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todos os lados, de todas as circunstâncias. Eu já tentei de todas as formas, pastora. Eu não sei mais o que fazer. E eu já disse para algumas mulheres, aleluia. Aleluias. Porque quando nós dissemos, Senhor, eu não posso, eu não consigo mais, eu sou fraca, não vou dar conta, Ele diz assim, agora eu vou por você. Agora eu posso por você. Escreva, por favor, o segredo é se render. Existe um fruto que nós só experimentamos quando o cansaço chega. Então nós dizemos assim para o Senhor, agora chega, Senhor, eu não consigo mais.
Então o Espírito Santo chega e diz no seu ouvido: agora estou com você. Agora eu coloco força para mais um pouco. Agora eu te dou força para você continuar mais um pouco. Eu conversei com algumas pastoras aqui esse tempo, essas 2 semanas em que tenho vivido experimentado de algumas fraquezas em minha vida, e eu disse para elas assim: olha, eu estou me sentindo esticada por Deus. É como se o Espírito Santo soasse ao meu ouvido e dissesse assim: olha, a força para mais um pouco. Não para. Eu te dou força para mais um pouco. Descobrimos, então, que a força não é nossa. O controle não é meu. Mas a força vem dos céus. E o controle é de Deus. Romanos 5,3. Se você puder subir aí, por favor. Romanos 5,3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? A esperança. A esperança, ela não decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluias! Olha isso, Ele tem um propósito, até nas tribulações. Ele consegue ter um propósito, Deus consegue tirar, ter um propósito nas nossas fraquezas. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você fala assim: mas como, pastora? Como é que eu não estou enxergando o propósito nessa situação toda? Pastora, eu não consigo enxergar o propósito em toda essa dor que eu estou vivendo, em toda essa aflição em qual eu estou passando. Ei, Deus está te dizendo: tem tesouro guardado aí. Tem coisas preciosas guardado aí. Não se desfaça. Sabe, não desvalorize o tempo de tempestade a qual você está vivendo. Não desvalorize o tempo de dor, de fraqueza a qual você está enfrentando. Tem tesouros guardados aí. Tem coisas preciosas a qual o Senhor está revelando, está expondo, para que você alcance, tome posse, para que você mude, para que você transforme. Ei, você vai avançar para o próximo nível. Mas desfrute neste momento daquilo qual o Senhor tem feito você viver. Olha, essa semana que eu passei, foram uns dias bem difíceis. Sabe, umas semanas em qual eu me senti fraca, impotente, diante de situações, de circunstâncias. E eu recebi uma palavra de Deus, a qual Ele dizia assim para mim: olha, filha, isso vai passar. Mas eu preciso que você passe por isso também. Deus dizia assim para mim: isso não vai permanecer, isso não vai ficar, isso não vai, perdurar. Isso vai passar, mas eu preciso que você passe por isso também. E Deus me levou a entender que eu preciso passar por lugares para obter autoridade em algumas situações, circunstâncias na minha vida. Deus me levou a lembrar de algumas orações que eu fiz. Eu conversei até isso com um pastor. Eu acho que foi no final de semana, ou na sexta-feira, eu acho. Eu conversei isso até com um pastor da nossa igreja, que Deus, em meio a essas semanas que eu tenho passado, dias difíceis, me sentindo fraca, Deus me lembrou de algumas orações a quais eu fiz. Sabe, onde dizia assim: Deus, eu não quero somente contar seus milagres. Deus, eu não quero somente contar suas maravilhas, mas eu quero viver os seus milagres. Eu quero viver as suas maravilhas. Sabe, sentada na minha sala, aqui onde eu estou agora, aonde eu sempre venho aqui falar com Deus, venho tirar meu tempo com Deus. Sentada nessa sala, eu não sabia o que eu ia falar essa noite.
meu marido falou assim pra mim: amor, você vai fazer a live das mulheres? Eu falei: sim, eu vou. Mas eu tava assim meio indecisa, sem saber o que eu ia falar, o que eu ia fazer, eu não tinha nada de mim, eu tava me sentindo fraca, impotente, não tava nada sendo gerado em meu coração. Eu até compartilhei isso na mesa com minha família sobre isso e orando, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, sobre me render à fraqueza, sabe? Sobre eu encontrar forças nele para continuar. Então eu disse assim: Deus, como assim? E um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu estou me sentindo fraca, onde estou me sentindo, sabe, impotente, onde as minhas mãos não podem ter o controle da situação, o Senhor está me dizendo para mim falar sobre encontrar força na fraqueza. Então o Senhor disse assim para mim, né? O Senhor falou ao meu espírito, né? Sobre isso. Olha, filha, o Evangelho não é sobre pessoas fortes. Filha, o Evangelho não é sobre essas frases, né? Postadas aí no Instagram, no Facebook, de fortes efeitos, fortes impactos. Sabe, filha, o Evangelho é sobre mim. Sabe, filha, o Evangelho é sobre pessoas que são construídas em mim. Sabe, filha, o Evangelho é sobre pessoas que têm limitações, sim. O Evangelho, filha, é sobre pessoas que, como diz a palavra dele, né? Ele guarda os tesouros dele, ele esconde os tesouros dele em vasos de barro. Como, sabe, o Evangelho é sobre pessoas que são barro. Pessoas que podem se quebrar, sim. Mas que eu posso refazer e reconstruir quantas vezes forem necessárias. E às vezes nós nos sentimos tão desabilitados em fazer a obra de Deus. E às vezes eu também me sinto tão desabilitada em fazer aquilo em qual Ele tem me pedido, me forjado. Muitas vezes eu tenho me sentido tão desabilitada em caminhar sobre os caminhos a qual Ele tem me colocado. E Ele me disse: filha, o Evangelho é isso. O Evangelho não é sobre pessoas fortes, mas sobre pessoas que encontram na fraqueza em mim a força para continuar. E eu quero te desafiar nessa noite. A você que se encontra talvez como esse barro, esse vaso de barro, trincado, rachado, talvez já esteja ali moído. Mas que você fale assim para o Senhor: eu entrego a Ti, eu rendo a Ti a minha fraqueza. Me reconstrói nessa noite. Me habilita, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu propósito. Coloque em mim, Senhor, os Seus preciosos tesouros. Esconde em mim, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para me dar. E o Senhor me revelou isso ao meu coração nessas noites e falou: filha, o Evangelho é isso. Filha, o Evangelho é sobre mim, é o quanto você está disposta a dar. É o quanto você está disposta a entregar para mim. Sabe, o Evangelho não é sobre pedir. O Evangelho não é sobre ficar pedindo, é sobre dar. O Evangelho é o quanto você está disposta a oferecer. Deixa eu falar algo para você. Você vai receber. Você só vai receber a proporção mediante aquilo que você está disposto a dar. Por isso, se renda ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Entregue o controle da situação, do problema, da circunstância, da adversidade. Se entregue à fraqueza. E diga: Senhor, Tu és a minha força. Eu entendi que quanto mais eu renuncio, quanto mais eu entrego, quanto mais eu reconheço, quanto mais eu me permito ser esmagada por Deus, mais o Senhor
continua depositando em mim a força dele para continuar. E eu disse: sim, Senhor. Sobre a sua palavra, sobre a tua vontade, eu vou me deixar ser esticada mais um pouco. Eu vou me deixar ser desafiada mais uma vez. E eu vou ser, Deus, totalmente dependente de ti. Comecei a entender profundamente as minhas orações. Nessas 2 semanas em qual estou vivendo, eu comecei a entender cada palavra a qual eu tenho dito para o Senhor. Cada palavra a qual eu pedi a Deus, eu entendi que quanto mais eu entrego, mais eu tenho. Eu comecei a entender que o princípio de receber é entregar. Existe uma força na fraqueza. Existe uma força no tanto que você se rende a Ele. Às vezes chegamos para Deus dizendo: olha Deus, olha meu casamento. Olha Deus, o Senhor não está vendo os meus filhos. Olha Deus, o Senhor não está enxergando essa situação. E Ele te diz assim: ei filha, eu estou vendo sim, mas eu quero você. Eu estou vendo a situação, eu estou enxergando sim o problema, mas eu quero você. Deus primeiro quer fazer em você. Sabe, Ele está dizendo para você nessa noite: eu estou usando essa bagunça. Eu estou usando esse caos. Eu estou usando essa tempestade. Eu estou usando esse problema. Eu estou usando essa circunstância a qual você está vivendo para poder resgatar o teu coração. Para poder colocar sobre ele coisas preciosas a qual eu tenho para você viver. Eu estou usando essa situação para poder dizer: olha, eu sou contigo. Então nessa noite se renda e diga a Ele: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, eu estou aqui rendida, eu me entrego a Ti. Senhor, eu estou aos Seus pés. Socorre-me, ó Deus. Aprenda uma coisa: não há necessidade de um plano B. Quando se tem um plano perfeito, que se chama Jesus. Tudo vai dar certo. Eu vou extrair da sua fraqueza a força para você continuar. Essa palavra que queima no meu coração nessa noite. Ele te diz: filha, eu vou extrair da sua fraqueza a força que você precisa para continuar. E é por isso que os mais lindos salmos de Davi foram escritos nos dias mais difíceis que ele viveu. É por isso que a oliveira se deixa ser extraído o óleo mais puro quando ela é prensada. É por isso que a uva libera o seu vinho, mais gostoso, vamos dizer assim, o seu vinho mais, degustado quando ela é pisada. É por isso que a pérola, ela só é extraída da ostra quando a mesma se sente ferida. Há tesouros escondidos na fraqueza. Há tesouros que só são revelados a você quando você se rende a Ele. Uma coisa eu guardei no meu coração: as minhas lutas me levam para mais perto de Deus. As minhas lutas me levam para mais perto de Ti, Senhor. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te convidar, quero te desafiar, assim como eu, entrar nesse lugar de rendição. A esse lugar de perder o controle de tudo. Nesse lugar onde eu jogo toalha e digo: Senhor, não dou mais conta. Nesse lugar onde eu digo: Senhor, de mim nada provém, de mim não tem mais nada a oferecer. Eu te convido a entrar nesse lugar, eu quero orar por você. Se você está precisando nessa noite, sabe, ser reconstruída por Deus,
Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma beleza nas rachaduras da sua vida, sabia? Deus encontra beleza em refletir Ele através das rachaduras da sua vida. O Evangelho não é sobre pessoas perfeitas. O Evangelho é sobre mim e sobre você, que nos rendemos a Ele e dizemos: Senhor, eu não posso, eu não consigo. A sua força, Deus, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Fecha os teus olhos neste momento. Você que está me ouvindo agora, fecha os teus olhos neste momento. Ouça só a minha voz agora, eu quero orar por você. Eu quero orar, quero pedir para que o Espírito Santo neste momento soe nos seus ouvidos agora. Ei, a força para mais um pouco. É na sua fraqueza, é na sua entrega que Ele quer mudar a sua vida. É na sua entrega que Ele vai mudar a sua história. Ele não vai começar pelo seu casamento. Ele não vai começar pelos seus filhos. Ele não vai começar pelo seu trabalho, não. Ele vai começar por você. É na sua rendição, enquanto você está disposto a se entregar. Feche os seus olhos, se entregue a Ele, se renda a Ele, à vontade dEle. Se renda à força dEle. Senhor, nós sabemos que é pela Tua força. Nós sabemos que a Sua força em nossa fraqueza, ó Pai, é poderosa para poder fazermos vencer todas as coisas. Senhor, nessa noite eu apresento cada mulher de fé que quer, Senhor, viver o verdadeiro Evangelho. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós abrimos nossos corações, Senhor, nessa noite, dizendo: Deus, vem. Enche-nos, Senhor, da Tua presença. Enche-nos, Senhor, dos Teus tesouros preciosos. Esconde em nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem. Ó Deus, reconstrói mulheres neste momento. Senhor, fazemos essa entrega hoje para Ti. Senhor, mostramos e revelamos e expomos nessa noite que nós não temos forças mais para continuar. Que somos totalmente dependentes da Tua presença. Somos totalmente dependentes da Tua força, Deus. Deus, se derrama em nós agora. Senhor, nos esvaziamos do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, da nossa força. Senhor, nós nos derramamos agora e nos esvaziamos, Senhor, do nosso controle. Senhor, nos derramamos agora, Senhor, de todo cansaço. Depositamos em Ti, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém da Tua vontade. Ó Deus, sabemos, Senhor, nessa noite, que tudo aquilo que precisamos é da Tua força. É da Tua força, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha agora e seja, na fraqueza de cada uma, a força para continuar. Em nome de Jesus, nós Te rendemos graças, Te louvamos e Te exaltamos por tudo o que Tu és. Amém. Amém, Jesus. Sabe, é só desse choro que Jesus estava precisando. É só desse choro de entrega que Deus estava precisando para dizer: eu posso, filha. Eu posso por Ti. Eu faço por Ti. Eu quero fazer por Ti. É só desse choro de entrega, de derramamento, de exposição, a qual Deus estava esperando para tomar o controle da situação
dessa tempestade, dizer: ó, vento, cesse! Ó, mar, acalme! Tenha fé. Tenha fé que o Senhor vai fazer todas as coisas cooperar para o seu bem. Amém? Não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Somos como vasos de barro, aonde o Senhor deposita os mais preciosos tesouros. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Eu já disse que te amo hoje. Eu te amo em Cristo Jesus. Quero convidar vocês, a participar dos nossos cultos presenciais lá na Igreja Amor e Fé. Nós temos nossos cultos presenciais na sexta-feira, a sexta profética às 19h30. Amém? Tem sido sextas, poderosas na presença de Deus. E aos domingos nós temos 2 cultos, às 17 e às 19. Venha participar conosco. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Continue compartilhando essa mensagem. Continue abençoando muito mais mulheres. Porque eu creio que o que começou em você vai terminar através de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, mulheres de fé. Uma boa noite em nome de Jesus.